sim, tá tudo pronto, tudo preparado. Canal dos Mistérios, do seu amigo Paulinho Boa Pessoa. E mais uma história daquelas muito, mas muito interessante, muito significativa essa história. Não vai te apavorar essa história, não. O quarto trancado. Bom, eu acho que ele vai começar te assustando, sim. Vai começar, mas depois você tem que ouvir. É a típica história que você tem que ouvir. Mas, Paulinho, não é sobrenatural? Mas não vai disparar gatilho nenhum em você. É uma história que vai te fazer muito bem. E eu tenho certeza que ao final você vai me agradecer. Falar, puxa, você tem razão. É o tipo de história que eu gosto de escutar. Tá tudo prontinho? Já vou contar. Natália, quero mandar um beijo para ela. Benevides. Acho tão bonito esse sobrenome, né? Natália Benevides. Acho lindo. Tem o bem e tem vida nesse sobrenome, né? Benevides, quer dizer, uma vida do bem. Um beijo, viu, Natália? Tudo de bom. Família Benevides, muito obrigado. Ô, Paulinho, como é que eu faço para eu me tornar membro do seu canal? É a Natália que está perguntando. Natália, abaixo aqui do vídeo você tem a opção de ser membro. E para mim é muito importante que você seja, assim, membro do canal. Assim como me importa muito saber que você vai se inscrever no nosso canal. Você vai ser uma inscrita no canal e que vai acionar aquele joinha. Isso tem um valor muito grande para o YouTube, que valoriza e realmente passa a propagar mais o canal que tem essa joinha, né? Porque quando você dá o joinha, a curtida, como é que a gente chama? O teu ok é como se você dissesse assim: eu aprovo esse canal, sabe? O teu joinha, a tua curtida ali, o teu positivo, aquele dedinho para cima, isso significa eu apoio esse canal. A YouTube acredita nisso e passa a divulgar, promover o canal, e a gente fica mais conhecido e recebe mais histórias para eu poder contar. Perfeito? Sem contar que cada vez que você aciona o joinha, significará que você será sempre comunicada e comunicado a respeito das novas histórias. Bom, isso posto, a história sobrenatural está prontinha e já vai começar. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque essa história sobrenatural do canal acabou de começar. Mistérios da Meia-Noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, a minha história poderia se chamar Marlon e eu. Ficaria parecida com aquela história do cachorro, o Marlon. Não, aqui no caso é eu e o Marlon e eu. Nós estávamos casados à época dos fatos, havia 8 anos. 8 anos de muito amor, cumplicidade e também de uma falta que aos poucos começou a crescer entre nós. A falta de um filho. Tudo começou, Paulinho, de forma bem natural. Achamos que o tempo resolveria, que bastava relaxar. Como todo mundo dizia, quando vocês esquecerem, isso vai acontecer. Não foi bem assim. O tempo passou e nada aconteceu. Os exames vieram um atrás do outro e com eles as esperanças iam se amolecendo como vela acesa ao sol. O dia em que o médico me chamou para conversar, eu já sabia que alguma coisa estava errada comigo. Ele ajeitou assim os óculos, puxou a minha ficha,
Conferiu na ficha, no computador e disse com aquela voz calma de quem tenta disfarçar a notícia: Ô Natália, seu problema é uma obstrução nas tubas uterinas. E é bilateral teu problema, significa que nas duas tubas, sabe? E em casos assim, a gravidez natural é praticamente impossível de acontecer. Oh, meu amigo Paulinho, eu não chorei ali porque eu fiquei envergonhada, porque eu fiquei parada e sem reação. Mas quando eu saí daquele consultório, que eu encontrei o olhar do Marlon no corredor, ele não estava comigo no momento que o médico me chamou. Ele estava vindo do trabalho para se encontrar comigo ali. Então, quando ele chegou, eu estava saindo do consultório. Aquele olhar do Marlon, nossa, eu desabei. Eu chorei tudo que eu tinha para chorar. E a partir daquele dia, começamos uma nova fase da nossa vida. As conversas giravam sempre em torno do mesmo tema: ter ou não ter um filho. Inseminação artificial ou adoção? Cada um dizia uma coisa. A minha mãe era a favor da adoção, dizia que o amor de mãe não depende de sangue. A irmã do Marlon, a minha cunhada, achava que a inseminação era o caminho correto e com o avanço da medicina tudo se resolvia. Mas no meio de tantos palpites, eu e ele fomos nos perdendo um do outro. A gente discutia por bobagens, esquecia o motivo real de estarmos juntos. Até que um dia, exaustos de tanto rodar em torno do mesmo assunto, resolvemos procurar ajuda. A terapeuta, uma mulher calma, prática, conversou conosco, sugeriu algo inusitado. Sabe que você precisa, Natália, você e o Marlon, de férias. Isso. Precisam de uma reconexão. Conselho meu, se afastem de tudo e de todos. 10 dias, tá bom? 10 dias só para vocês dois, mas sabe, sem família, sem amigos, sem internet, sem celular, sem nada disso. Apenas vocês dois e o silêncio. 10 dias. 10. Vocês merecem ou não merecem? E foi assim, sabe, que nasceu a ideia das férias. Nada de praia nem resort. A terapeuta disse que o lugar ideal seria aquele que convidasse à introspecção, onde o tempo parece andar devagar e o silêncio ajudasse a pensar. E foi numa noite de sexta-feira, pesquisando na internet, que eu encontrei aquela casa. Era uma casa no alto de uma montanha. Casa bonita, cercada assim por árvores antigas e com vista por um vale profundo, onde a neblina se deitava todas as manhãs. As fotos mostravam janelas largas, cortinas de linho, uma lareira de pedra e ao lado uma adega com vinhos envelhecidos. Parecia o cenário perfeito para recomeçar, ou como dissera a terapeuta, para reconectar. No dia seguinte, uma corretora chamada Dona Silvia me telefonou. A voz dela era simpática, acolhedora, e eu senti que eu podia confiar. Ela trouxe as chaves até o meu trabalho e disse com um sorriso: Natália, você vai amar essa casa. Ela é tão gostosa que dá vontade até de ficar morando nela depois. O proprietário, ele mantém tudo impecável. Vai lá uma faxineira uma vez por semana e essa moça, ou essa senhora, é uma senhora. Ela também cozinha. E olha, cozinha bem, viu? Faz na casa dela e leva para vocês. Você não vai ter trabalho de nada lá. Ah, e tem também uma adega. Os vinhos ficam à disposição. Depois vocês só vão acertar o que consumiu por lá. Eu ri, agradeci e ela continuou.
Foi quando a dona Silvia, a corretora, informou: olha, a casa tem 4 quartos, mas só 3 ficam em uso. Um deles está sempre trancado. Essa última frase me chamou a atenção. Eu perguntei para ela o porquê, assim, meio curiosa. Dona Silvia ajeitou o cabelo e respondeu num tom mais baixo: sabe que é o seu Anselmo, o dono? Ele destinou esse quarto para a mãe dele. E depois que ela faleceu, ele prefere manter tudo como está, fica tudo fechadinho. E o jeito dele se sentir próximo da mãe, sabe, é manter o quarto intocado. Manteve o quarto intacto. Até o colchão desse quarto é especial, feito com plumas de ganso. Ele mandou conservar tudo. Diz que essas plumas de ganso não tem nem aquele talo da pena, sabe? Que é para não ferir a pessoa. Eu ouvi aquilo, ouvi com muita atenção, aquilo me soou estranho, mas ao mesmo tempo bonito, né? Uma forma de carinho de um filho para com a mãe, eu pensei. Bonito isso. No entanto, quando eu cheguei em casa e contei a história para o Marlon, meu marido, ele riu. Um quarto fechado? Amor, tomara que não seja assombrado, hein? Eu sorri, mas uma pontinha incômoda ficou ali no ar. Calada, quieta, sabe? Como uma gota fria que cai dentro do peito e demora a secar. Bem, a viagem foi marcada para o início do mês de julho. Seriam 10 dias. 10 dias. Só nós dois. Na mala levei roupas de frio, livros, um caderno para anotações e uma esperança de que aquele tempo juntos nos ajudasse a decidir o futuro. E aí, o que era melhor para nós? Um filho por inseminação artificial ou uma adoção? Era disso que se tratava o nosso futuro. Fizemos a viagem, a estrada até a montanha parecia não ter fim. Subíamos devagar, vendo o verde escurecido das árvores pela janela do nosso carro, e o céu se tornando cada vez mais cinza, pesado, como se a montanha guardasse suas próprias nuvens. Quando finalmente chegamos, era mais ou menos umas 4 horas da tarde. A casa estava exatamente como nas fotos, talvez até mais bonita. Ficava bastante isolada, cercada de araucárias e pedras antigas, coberta de musgo. A fachada de madeira escura mostrava as marcas do tempo, mas isso só lhe dava ainda mais charme. Na varanda, uma senhora esperava por nós. Uma senhora assim, magra, alta, morena, cabelos presos num coque firme, olhar sereno. Aquela era a Dona Josefa, a faxineira / cozinheira de que a corretora falara. Sejam bem-vindos, meus filhos. O seu Anselmo pediu para eu cuidar de tudo direitinho para vocês aqui. A casa é toda inteira de vocês nesses 10 dias. Podem usar o que quiserem. Eu não sei se ele avisou. Não foi ele que avisou. Quem tinha me avisado era a corretora. Eu não sei se ele avisou que só tem um quarto, né? O quarto que era da Dona Lourdes, a mãe dele. E esse fica sempre trancado, sempre fechado. O resto da casa é livre e é para vocês. Aquela senhora foi simpática. Ela falava com naturalidade. Mas aquele sempre trancado do quarto me soou de novo estranho. Enquanto ela foi mostrando os cômodos, eu notei o cuidado em cada detalhe. O chão encerado que refletia a luz do entardecer,
um cheiro de madeira antiga, o perfume discreto de lavanda que parecia vir das cortinas. Olha, a casa era muito bem cuidada. Significava dizer que a dona Josefa era bastante caprichosa. Ela abriu as janelas para arejar e foi mostrando tudo. Aqui é a sala principal. Ali é a preferida, a lareira. Ainda mais com esse frio que está fazendo aqui no alto, nesse mês de junho, agora julho, né? Eu até já deixei pronta para acender logo mais à noite para vocês. A cozinha é logo adiante e os quartos ficam no corredor. Quando nós chegamos na parte íntima da casa, a parte dos quartos, eu percebi de imediato qual era o que ficava trancado, porque a porta dele era diferente das outras. Enquanto as demais eram simples, de pinho envernizado, aquela não. Aquela porta era feita de mogno maciço e toda trabalhada à mão, com desenhos de flores e ramos que pareciam se entrelaçar em torno da maçaneta de bronze. Mesmo sem estar aberta, aquela porta parecia ter vida. Tinha uma presença, um silêncio próprio. A dona Josefa, notando meu olhar curioso, apenas comentou: o senhor Anselmo, ele gosta de manter o quarto da mãe dele. É aqui que é o quarto que eu falei. Ele gosta de manter o quarto da mãe dele como ela deixou, sabe? Eu mesma nunca entro lá. Eu só passo assim o pano do lado de fora. Ele diz que é uma forma de respeito à falecida mãe dele. Eu assenti, mas aquele pedaço da casa parecia respirar de outro jeito, como se o ar ali fosse mais denso, mais frio. Ela nos mostrou o restante, a suíte principal. A suíte principal ficava exatamente ao lado do quarto trancado. Era um lugar aconchegante, uma cama ampla de casal, cobertas grossas e uma janela que dava para o vale. Um lugar perfeito para descansar, ou pelo menos parecia ser. Antes de ir embora, a dona Josefa perguntou: querem que eu prepare algo para o jantar? O Marlon respondeu antes de mim. Ele é bom de garfo. O Marlon respondeu: se a senhora tiver alguma sugestão. Ela sorriu: até eu sim. Que tal uma sopinha de mandioca com linguiça e um toque assim leve de pimenta? Uma sopa quentinha, boa pro frio que vai fazer hoje à noite. O que vocês acham? Topamos na hora, aceitamos na hora. Quando ela saiu, a casa ficou mergulhada num silêncio acolhedor. Do lado de fora, o vento passava entre as árvores e de vez em quando se ouvia o rangido discreto das telhas. A sopa chegou. Pontualmente às 7 horas da noite, a sopa fumegante chegou. Dona Josefa deixou sobre a mesa, coberta com uma toalha grossa para manter a temperatura. Eu deixo essa toalha aqui cobrindo a sopeira para manter a temperatura. Mas eu já provei lá em casa um pouquinho. Tá uma delícia. O cheiro, de fato, era irresistível. Sentamos para jantar e pela primeira vez em meses, eu e Marlon rimos sem culpa. Falamos da vida, da terapia, das dúvidas, das esperanças. Enquanto jantávamos, ouvi um leve estalo vindo da sala. Era a lareira que a dona Josefa já havia deixado acesa. O fogo crepitava, jogando sombras dançantes nas paredes. O calor era gostoso, um abraço que se espalhava pelo corpo. Marlon se levantou, ele foi até a adega e voltou com uma garrafa de vinho. O estalo da rolha soou como um convite à paz. Tomamos a primeira taça olhando o fogo
e ouvindo o som suave da lenha queimando. Por um instante eu pensei, talvez seja aqui mesmo, viu? Talvez seja aqui que tudo recomece. Eu não sei, gente, tomar uma taça de vinho dá a impressão de que a cabeça abre, né? A gente fica mais sensível. A frase veio na minha cabeça e eu fiz brotá-la através dos meus lábios. Marlon, talvez seja aqui que tudo recomece. Mas, mesmo entre o conforto e o vinho, havia algo na casa que me deixou inquieta. Toda vez que eu olhava para o corredor, a imagem da porta de mogno me vinha à cabeça. Trancada. Porta trancada. Imponente, como se guardasse algo muito importante. Quando deu mais ou menos umas 10 horas da noite, somando o cansaço da viagem, nós tínhamos trabalhado também naquele dia, fomos dormir. Apagamos as luzes, deixamos apenas a claridade branda do abajur e, ao passar diante do quarto trancado, sei lá, eu senti um arrepio. Não era medo. Era como se o ar ali estivesse mais frio, mais espesso. Parei por um segundo e olhei para a maçaneta. Eu não sei porquê, mas eu tive comigo a sensação de que alguém me observava do outro lado. O Marlon brincou comigo. Não vá me dizer que você está com medo da porta, amor. Não, é só uma sensação esquisita, nada mais. Nos deitamos. A cama era macia. O lençol tinha cheiro de limpeza e o vinho deixava o corpo leve e relaxado. Nos lençóis macios, amantes se dão, travesseiros soltos, roupas pelo chão, braços que se abraçam, bocas que murmuram, palavras de amor, enquanto se procuram. Eu gostava dessa música do Roberto Carlos. E praticamente vivemos essa música naquela noite. Nos amamos com a tranquilidade de quem precisava reencontrar o outro. E depois, o sono veio rápido. Mas no meio da madrugada, eu acordei. Olhei o relógio, 2:10 da manhã. O fogo da lareira já havia se apagado, restando apenas o cheiro leve de madeira queimada. O vento soprava lá fora, fazendo as janelas rangerem. Mas foi então que eu escutei um som baixo, quase um sussurro. Depois um ruído suave, como o ranger de uma cama antiga sendo mexida. Fiquei imóvel, tentando entender. O som vinha do quarto ao lado, do quarto trancado. Meu coração começou a bater mais forte, eu prendi a respiração, atenta. Agora eu podia distinguir melhor. Era como se alguém se mexesse ali dentro. Um leve arrastar de tecido, talvez um vestido. E por um instante eu juro que eu ouvi algo parecido como um suspiro longo, feminino, cansado. Então eu olhei para o Marlon e ele dormia profundamente. E o som continuava repetido e compassado. Era impossível, aquele quarto estava fechado, meu Deus do céu, de onde vinha aquele barulho? Será que eu fiquei impressionado com o quarto só porque ele estava trancado? Ou o quarto não estava trancado? Ou tinha alguém naquele quarto? No começo eu achei que fosse impressão minha. Sabe quando a gente acorda no meio da noite e o silêncio parece exagerado demais?
mas o som continuava, ritmado, insistente, como o movimento de alguém andando de um lado para o outro dentro do quarto ao lado, o quarto trancado. Então eu virei assim para o Marlon, cutuquei o Marlon que dormia e chamei baixinho: Marlon, Marlon, acorda. Ele se mexeu devagar, com a voz sonolenta. Que é? Que foi? Escuta, Marlon. Marlon, tem um barulho vindo do quarto. O quarto trancado. O quarto da Dona Lourdes. Ele franziu assim a testa, meio irritado, ainda entre o sono e a incredulidade. Que barulho, Natália? Deve ser o vento. É o vento batendo. Mas então o som veio outra vez, mais claro. Um passo, depois o outro. O ranger da madeira no chão. Eu então segurei o braço do Marlon. Tá ouvindo agora? Ele ficou em silêncio, prestando atenção. E por alguns segundos não se ouvia nada. Mas então, como se o próprio silêncio tivesse se cansado de fingir, o ruído voltou. E dessa vez foi impossível negar. Era gente. Alguém andava dentro do quarto trancado. O Marlon se levantou da cama, ele coçou assim a cabeça, tentou parecer calmo, só tentou. Deve ter algum rato preso, ou talvez um morcego. Essas casas antigas sempre tem alguma fresta, amor, mas não é nada. O quarto está trancado. Mas a voz do Marlon não convencia nem a ele mesmo. O som era pesado demais para ser um animal pequeno. E havia algo mais, algo que gelou meu sangue. Entre um passo e outro, eu ouvi uma voz baixa, rouca, cansada. Uma voz de mulher, um sussurro. E depois eu ouvi um gemido de mulher. Sabe quando uma mulher geme assim, com dor? Um gemido de dor. Baixo, mas eu ouvi. E eu ouvi também um choro de bebê recém-nascido. Eu escutei. Meu Deus, não dava para entender o que se falava, o que se dizia. Mas eu ouvi um sussurro que mais parecia uma prece ou um lamento. E ouvi tudo isso que eu falei. O gemido da mulher, o choro do nenê recém-nascido. As palavras que chegaram até meus ouvidos chegaram arrastadas, como se atravessassem o tempo antes da chegada até mim e até o Marlon. Eu agarrei o braço do meu marido com força. Você escutou? E agora você escutou isso? E ele assentiu com a cabeça e acabou depois dizendo com a boca: eu ouvi. Sim, eu ouvi. O som continuava irregular, ora mais perto, ora mais distante. Em certos momentos parecia vir bem junto à parede que separava os quartos. Eu podia jurar que algo ou alguém se movia bem ali, aos poucos e poucos metros da nossa cama. Marlon, ele foi até o criado mudo, acendeu o abajur e olhou para a porta do quarto. O corredor estava mergulhado numa penumbra amarelada. O vento batia de leve na janela, fazendo a cortina balançar como se respirasse. Ele respirou fundo e disse a mim: eu vou levantar para dar uma olhada. Você tá louco? Você tá louco? Eu sussurrei, agarrando o lençol. E se for alguém? E se entraram na casa, você não pode sair daqui. Porque o nosso quarto estava trancado. A casa é isolada, Natália. Ninguém subiria a montanha a essa hora. Deve ser algum bicho, só isso. Ele pegou o celular para usar como lanterna e ele foi até a porta. Cada passo parecia ecoar mais do que o normal. Eu fiquei ali sentada na cama, o coração acelerado. Quando ele abriu a porta do nosso quarto, o vento frio do corredor entrou, cortando o calor que ainda restava da lareira apagada. Tem alguma coisa aí? Ele perguntou.
Como a porta do quarto trancado ficava bem ao lado do nosso, então ele saiu assim no corredor e perguntou, olhando para o quarto, né? Tem alguma coisa aí? Tem alguém aí? Ele volta e diz, nada, Natália, nada. Você viu, eu perguntei, não tem nada, o corredor está limpo. Mas antes que ele desse mais um passo, o som voltou. E dessa vez mais forte. Um gemido. De novo um gemido de dor, longo, arrastado. E depois palavras, baixas, como se fossem sussurradas através da madeira da porta. Não dava para entender o que se falava, mas que a gente escutava. A voz era de uma senhora. Parecia uma voz trêmula, doce e triste ao mesmo tempo. Marlon se virou para mim com os olhos arregalados. Nenhum de nós conseguia falar. A voz parecia ter repetido alguma coisa que não dava para entender. E então veio um som seco, como algo sendo colocado sobre uma mesa. Depois passos lentos, indo até o fundo do quarto, e o silêncio voltou. O Marlon, ele fechou de novo a porta do nosso quarto com a chave, trancou-a por dentro e sentou-se na beirada da cama. A luz do abajur tremia levemente. Eu podia ver o suor escorrendo pela testa dele, mesmo com o frio que fazia naquela noite de julho. Marlon, fala a verdade, tem alguém dentro do quarto, né? Não é o que você está pensando, não foi a impressão que você teve, porque foi a impressão que eu tive. Tem alguém dentro do quarto, não tem? Ele balançou a cabeça tentando raciocinar. A chave deve ficar com o proprietário. Ninguém mais pode entrar. Amanhã cedo a gente fala com a dona Josefa. Ela vai nos explicar o que está acontecendo. De repente, sei lá, pode ter algum funcionário, ela esqueceu de avisar. Ou quem sabe ela própria veio se deitar aí. Que nada, ela foi para casa dela, você sabe disso, Marlon. Bom, amanhã a gente vai esclarecer tudo isso. Mas as palavras dele saíam sem firmeza, porque nós dois sabíamos. Aquilo que estava ali dentro não era alguém que tivesse chegado pela estrada. Era como se nunca tivesse ido embora. A verdade era essa. Naquele restante de noite, eu e o Marlon resolvemos não dormir mais na suíte. Então, nós saímos dali, os dois. A inquietação era grande demais. O som vindo do quarto trancado não parava. E eu jurava que tinha alguém lá dentro. No começo, o Marlon tentava me acalmar. É rato, Natália, é algum bicho. De repente o rato tem ninho aí, é morcego, sei lá. Alguma coisa, mas é bicho. Mas quando nós dois ouvimos claramente a voz de uma mulher, o gemido e o choro do bebê, bom, aí não era barulho de bicho, de animal, era voz humana. E o mais assustador era o tom, uma voz de uma senhora idosa, rouca, mas suave, como se falasse com alguém que a escutava. Não, a voz não era brava, era uma voz cuidadora, palavras baixas, quase rezadas, misturadas ao som do vento batendo na janela. Eu me arrepiei da cabeça aos pés. Marlon, você escutou isso, Marlon? Ele não respondeu. Apenas segurou a minha mão e me puxou para o corredor. Então nós resolvemos dormir no último quarto, aquele que ficava no fim do corredor, bem longe da suíte. Ali o barulho era mais fraco, quase um eco distante, e aos poucos conseguimos cochilar. Mas o sono foi leve, cheio de sonhos confusos e despertares repentinos. Quando o dia amanheceu, uma coisa estranha aconteceu. Assim que o primeiro raio de sol atravessou a janela, um cheiro forte de flores se espalhou pela casa. Não era cheiro de sabonete nem de perfume.
Era cheiro de flor, flor fresca, jasmim, dama da noite e algo mais que eu não consegui identificar. Chamei o Marlon. Marlon, vem aqui. Sente esse cheiro. Ele veio ainda sonolento e ele confirmou para mim. Nossa, cheiro bom, né? De flores mesmo. E vem do quarto trancado, você viu? Vem do quarto trancado. Nos aproximamos da porta trancada. Só para confirmar, o cheiro vinha por debaixo da fresta, como se lá dentro houvesse um jardim inteiro florido. Mais tarde, por volta de 8h30 da manhã, a dona Josefa chegou trazendo o café da manhã. Veio como sempre vinha, sorridente, avental florido, as mãos cheirando a farinha. Trouxe pão caseiro, o mais macio que eu já provei, e um bolo de laranja úmido e perfumado. Café foi coado na hora na casa mesmo, e o leite quente ela trouxe numa garrafa térmica. O aroma do café tomou conta da cozinha, da casa inteira, mas eu não conseguia pensar em outra coisa. Eu não deixaria Dona Josefa ir embora sem me falar sobre aquele quarto, o quarto trancado. Que mistério, que segredo, que mistério havia nele? Enquanto ela ajeitava as coisas sobre a mesa, eu fui direta. Dona Josefa, eu e o Marlon, nós ouvimos barulho no quarto trancado. Escutamos esses barulhos ontem à noite, né, Marlon? O Marlon confirmou com a cabeça. E hoje de manhã, o cheiro de flores vinha de lá. A senhora tem certeza que esse quarto está vazio? Será que não tem ninguém dormindo nele? Ela deu assim uma risadinha, tentando disfarçar o incômodo. Ah, minha filha, é impressão de vocês. É que o quarto fica trancado há muitos anos e isso mexe com o pensamento da gente. É só isso. Se o quarto tivesse aberto, com certeza vocês não tinham escutado nada. Mas me responda uma coisa, dona Zefa. Por que o quarto fica trancado? A expressão dela mudou na hora. Ela pousou o pano de prato sobre a mesa e respirou fundo e respondeu. Porque nesse quarto é que ficava Dona Lourdes, a mãe do seu Anselmo. Ela já partiu faz muito tempo, mas ele não deixa ninguém entrar nesse quarto. Ele diz que é para preservar as lembranças dela. Eu olhei para o Marlon e ele para mim. Eu precisava saber mais. Dona Josefa, como era Dona Lourdes, né? Como é que ela era? Ela era uma pessoa ruim? A Dona Josefa levantou os olhos, quase ofendida com a minha pergunta. Ruim? Não, absolutamente não. Não. A Dona Lourdes, ela era a melhor pessoa que já passou por essas bandas. Fez muita caridade, ajudou quem não tinha nada. Ela era parteira, minha filha. Aliás, das melhores parteiras que já se teve notícia. Dizem que trouxe ao mundo mais de 1000 crianças. E com ela não tinha distinção. Nasciam as loirinhas, as branquinhas, as crianças pretas. Todas ela trazia para esse mundo com o mesmo amor. Ela era muito boa. Eu fiquei sem palavras. Mais de 1000? Mais de 1000 crianças? Mais de 1000 partos? Eu perguntei, sem acreditar, achando que fosse um exagero da Dona Josefa. Sim. O povo dizia que ela não perdia menino. Dificilmente uma criança morria nas mãos dela. E olha, quando nascia com o cordão enrolado no pescoço, o pessoal dizia menino com o cordão virado no cangote. Ela dava um jeito. Ela rezava, massageava a barriga da mãe e eu não sei o que ela fazia. Era um milagre.
o bebê escorregava e vinha para o mundo sadio. Ela falava tudo aquilo com um brilho nos olhos, e eu sentia um arrepio. Dona Lourdes parecia ter sido uma dessas mulheres de alma rara. Ela era uma bênção, continuou Dona Josefa. Ficou viúva cedo, mas nunca esmoreceu. O quarto dela. O quarto trancado. Foi ali que ela fez os maiores milagres da vida dela. Ali nasceram crianças que os médicos já tinham dado como perdidas. Era um lugar de luz. Esse quarto aí, você está vendo? Esse quarto aí que tem essa porta pesada. Esse é o quarto da luz. O silêncio tomou conta da cozinha. Eu olhei para o Marlon e falei baixinho. Então, talvez ela tenha feito mais um parto essa noite, hein, Marlon? E dei uma risadinha. A Dona Josefa se benzeu na hora. Credo, minha filha, nem diga uma coisa dessas. Ela está descansando no Senhor. Mas eu vi. Os olhos dela tremiam, porque ela também acreditava nisso. E quando eu pedi para ver o quarto, ela foi rápida em negar. Eu não posso, eu não tenho a chave, já te falei. Só o seu Anselmo é que tem. Ele não deixa ninguém abrir aquela porta. Ninguém. Marlon tentou amenizar. Dona Josefa, a gente não vai mexer em nada. Pode crer, Dona Josefa, a gente só quer dar uma olhadinha, só isso. Pelo menos a gente fica mais tranquilo aqui, né, amor? Mas ela balançou a cabeça firme. Não, nem pensar. Aquilo é coisa dele, é do coração dele, e eu não quero confusão pro meu lado. Ficamos ali parados, vendo a Dona Josefa sair, com o avental ainda sujo de farinha, enquanto o cheiro de flores voltava a encher o corredor. E ela combinou que faria para aquele almoço aquele franguinho cozidinho e com molho, do jeito que o Marlon havia solicitado. Mas eu e o Marlon sabíamos, sem precisar dizer em voz alta, que algo havia acontecido naquele quarto. E no fundo do meu coração, uma certeza estranha me acompanhava, a de que, de algum modo, a Dona Lourdes ainda estava lá dentro, cumprindo a sua missão de parteira, porque tudo que eu tinha escutado naquela noite me lembrou, agora que eu soube que ela era parteira, me lembrou muito bem um parto. Os dias seguintes na casa foram diferentes de tudo o que eu já vivi. Logo na segunda noite, eu e o Marlon começamos a perceber o quanto nós estávamos nos reaproximando. Era como se aquele isolamento, longe de tudo, longe de todos, tivesse nos reconectado. Olha que a terapeuta tinha razão. Ele, que andava distante, frio, cheio de silêncios, passou a me olhar com ternura. E eu, que vinha me sentindo frustrada, pesada, triste, com a ideia de nunca poder ser mãe, eu comecei a sentir leveza de novo. A gente ria como não ria fazia tempo, sabe? Ria à toa. Cozinhávamos, inclusive, juntos nos dias em que queríamos improvisar alguma coisa na cozinha. Lavávamos a louça trocando brincadeiras e depois nos sentávamos perto da lareira, olhando aquele fogo dançar no silêncio da montanha. O som dos estalos da lenha virava a música para nós. E o amor, o amor que antes acontecia uma vez por semana, agora era diário. Nos lençóis macios, amantes se dão. Oh, meu Deus do céu! Tinha algo de cura naqueles dias. Era como se o corpo também precisasse se reencontrar, como se nossos corações estivessem tentando nos lembrar de que ainda havia vida ali. Ficamos como dois adolescentes, cúmplices, apaixonados, redescobrindo o toque e o olhar.
Mas mesmo nos momentos mais doces, havia um peso no ar. O quarto trancado, ele não nos deixava esquecer que algo invisível morava ali. Nas madrugadas, os sons vinham de novo. Primeiro passos lentos, depois aquele sussurro de mulher idosa e o gemido de alguém que parecia sentir uma dor. E depois o choro de um bebê recém-nascido que começava e logo era cortado. Mas na quinta noite naquela casa algo mudou. Eu acordei com gemidos de dor de novo. Não eram gritos, eram gemidos, abafados, curtos, intercalados por respirações ofegantes. E depois um choro de bebê. Um choro tão real que me fez estremecer. Marlon, você está escutando? Você está escutando? Ou me chame de louco, você está ouvindo o que eu estou ouvindo? Ele se ergueu pálido. Ficamos ali imóveis com o coração disparado. Não havia mais dúvida. Tinha alguém dentro daquele quarto, tinha alguém dentro daquele quarto. Ficamos assim por horas tentando entender o que ouviríamos a seguir. E o mais estranho é que, em vez de medo, eu comecei a sentir uma emoção diferente. Algo que eu não sabia explicar. Era como se dentro de mim houvesse um fio de esperança aceso, como se aquela mulher, onde quer que estivesse, pudesse fazer por mim o mesmo que ela fazia por tantas mães. Um milagre. Essa expressão foi usada pela dona Josefa. Ela fazia milagres dentro daquele quarto. Trouxe mais de mil seres ao mundo. Aquele quarto era de luz. Marlon, ele tentava não acreditar, mas eu comecei a conversar com a dona Lourdes em pensamento. Eu pedia que ela me ajudasse, que olhasse por mim, que me deixasse sentir o dom que tantas mulheres haviam sentido ali, naquele mesmo quarto. O sexto dia, eu e Marlon tomamos uma decisão. Nós iríamos procurar a dona Josefa. A casa dela ficava mais abaixo, uns 15 minutos de descida. Para ir era fácil, dura era subir depois. Era estrada de terra. Era uma casinha simples, jardim de ervas na frente e galinhas ciscando perto do portão. Ela nos recebeu sorrindo, mas o sorriso se desfez quando percebeu o tom sério do nosso olhar. Então eu contei tudo para a dona Josefa. Falei do nosso desejo de ter um filho, dos anos de tentativas, 8 anos tentando, dona Josefa, dos diagnósticos médicos. Falei de tudo, das trompas obstruídas, óvulos fracos, endometriose severa. Parecia que o destino tinha fechado as portas para mim. Disse a ela que eu achava que não era coincidência estarmos naquela casa, justo na casa de uma parteira que ajudou tantas mães. Ela trouxe 1000 pessoas à luz da vida. A senhora me disse, dona Josefa, é isso mesmo? E ela confirmou. Dona Josefa, ouvindo o meu desabafo, ficou quieta, os olhos marejados. E depois falou: "Oh, minha filha Natália, o que é de Deus, é de Deus. Mas olha, sobre o quarto, nem você e nem o seu marido deveriam se preocupar com isso. Nunca ninguém reclamou de barulho por lá." Eu olhei para ela surpresa. Como assim ninguém? Nós ouvimos todas as noites. A senhora tem certeza que mais ninguém reclamou? Tenho certeza absoluta. Dezenas de pessoas já alugaram aquela casa e ninguém nunca falou nada. Só vocês. Eu senti um arrepio subir pela minha espinha. Então por que a senhora não abre o quarto? Eu preciso entrar lá. Eu tenho um pedido para fazer para a dona Lourdes. Por favor, abra aquele quarto para nós.
Ela se engasgou nas palavras, abaixou o olhar e depois murmurou: eu não posso, é a ordem do seu Anselmo. Eu não posso abrir aquela porta. Mas sabe quando você sente? Eu senti nos olhos dela. A dona Josefa tinha a chave. Ela tinha a chave. Afinal, ela fazia a limpeza da casa há anos e não era possível que deixasse justamente aquele quarto sem cuidar. Mas eu não insisti. Respeitei. Percebi que ela estava com medo, respeitando uma ordem, mas com medo. Voltei para casa com o coração em turbilhão, acreditando que o momento certo ainda viria. E o momento veio. Na manhã do 8º dia, por volta das 9, Dona Josefa apareceu trazendo os quitutes do café da manhã. Pão de milho broa, né? Bolo também de fubá cremoso e um bule de café que fumegava na bandeja. Mas havia algo diferente nela. Os olhos estavam vermelhos e as mãos estavam trêmulas. Dona Josefa, aconteceu alguma coisa? Eu, percebendo a mudança nela, perguntei. Ela respirou fundo. Natália, aconteceu sim, Natália. Eu sonhei com a Dona Lourdes essa noite. Ela me apareceu no sonho com o mesmo jeitinho dela, uma roupa branca, e ela falou assim para mim: abra a porta, Zefa. Abra a porta porque é chegada a hora. Ela falou essa frase para mim. Abra a porta, Zefa. Abra a porta porque é chegada a hora. Nessa hora, meu coração pareceu parar. Marlon ficou sem palavras. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ele enfiou a mão no bolso do avental e tirou um molho de chaves antigas. Mas vocês me prometem uma coisa: o seu Anselmo nunca pode saber disso. Eu posso até perder o meu emprego, mas eu acho que tem coisa de Deus nisso tudo. Seguimos juntos pelo corredor. O som das chaves se chocando parecia ecoar dentro da minha cabeça. O cheiro de flores, aquele mesmo perfume doce de jasmim, já se espalhava antes mesmo da fechadura girar. Dona Josefa se benzeu, olhou para mim e disse baixinho: seja lá o que Deus quiser. O clique da chave soou como um trovão. A porta pesada de mogno trabalhado rangeu lentamente, como se acordasse depois de um sono muito longo. O ar que saiu de lá de dentro era morno, perfumado e leve. E quando a porta se abriu por completo, eu fiquei sem fôlego. O quarto era um relicário do tempo. Tudo estava impecavelmente limpo, intacto, como se alguém tivesse cuidado de cada detalhe com o maior dos amores, quer dizer, a própria Dona Josefa. O piso de madeira brilhava, coberto por um tapete rendado feito à mão. Havia uma cômoda antiga com puxadores de bronze e sobre ela pequenos retratos de mulheres sorrindo com recém-nascidos nos braços. Fotografias em preto e branco. Mães, filhos, dezenas de filhos. Fotografias só de bebê, tudo em preto e branco, tudo em preto e branco. Não apenas sobre a cômoda, mas colado também na parede. Muitas fotos. Cada foto era um pedacinho de história que Dona Lourdes ajudara a escrever. As cortinas dentro do quarto eram de linho branco e deixavam a luz do sol entrar de modo suave e quase sagrado. O cheiro das flores vinha de um vaso sobre a mesinha de canto, flores frescas abertas como se tivessem sido colocadas ali naquela manhã. Bem no centro do quarto, o móvel que mais me tocou. Um berço
Um berço de madeira clara, ornamentado com entalhes delicados de anjos e ramos. E dentro do berço, um travesseirinho bordado com as iniciais LD. Depois me explicou a dona Josefa, LD Lourdes Duarte. Era o nome dela. Eu, quando vi aquele berço, aquele travesseirinho com LD, eu senti as minhas lágrimas escorrerem. Eu comecei a chorar. Antes mesmo até de eu perceber, eu já estava chorando. O Marlon me abraçou por trás e Dona Josefa, de mãos postas, rezava baixinho. Havia algo de vivo naquele lugar. Uma presença boa, acolhedora, que fazia o ar vibrar. E naquele instante eu soube com toda a certeza do meu coração que a Dona Lourdes estava ali. A Dona Lourdes estava ali. Era aquilo que eu escutava, era aquilo que eu ouvi. Abri os olhos lentamente. E quando eu abri os olhos lentamente, a Dona Josefa havia aberto a janela do quarto. É preciso entrar um pouco de sol aqui. E já que eu abri a porta, aproveitei também para abrir a janela. A janela aberta e, de repente, pousado sobre o batente da janela, um pequeno pássaro. Mas o pássaro, ele era tão lindo, tão lindo, tão lindo. Ele tinha as penas azuladas, um brilho assim dourado no peito que reluzia quando o sol batia. Eu nunca vi um pássaro tão lindo, eu nunca vi um passarinho igual àquele. Fiquei imóvel. Segurei a mão de Marlon com força, com medo de que ele se mexesse e espantasse o pássaro. O passarinho nos observava, sereno, e ele começou a cantar. Começou a cantar num tom que parecia conversar com o meu coração, sei lá. Mas que cantar tão lindo, que coisa tão bonita, que canto era aquele? Eu nunca havia escutado em pássaro nenhum um canto tão lindo. De repente esse passarinho voou, não para fora, para dentro do quarto. Ele deslizou assim pelo ar e ele veio e pousou na lateral do berço, justamente ali onde eu havia me ajoelhado há pouco, onde eu estava. Ficou por ali uns instantes, como se abençoasse aquele lugar. E depois ele voltou para a janela e da janela bateu asas lentamente até desaparecer no céu. Eu senti uma paz tão profunda me envolver. Um silêncio bonito, cheio de significado, tomou conta do ambiente. Pela primeira vez desde que chegamos àquele quarto, não me causava nenhum medo. Ao contrário, parecia me acolher. A Dona Zefa voltou, ainda com o lenço preso no cabelo, e ao me ver de pé, emocionada, apenas falou comigo. Quando o coração pede com fé, minha filha, o céu escuta. Você já fez o seu pedido? Eu disse a ela que sim. Saímos do quarto com o coração leve. Ela fechou a janela, girou a chave novamente na fechadura e murmurou algo como uma prece de agradecimento. A casa toda parecia diferente depois disso, mais silenciosa, mais viva. Nos 2 dias seguintes, dormimos em paz. Nenhum ruído, nenhum gemido, nenhum choro de nenê. Era como que se a alma de Dona Lourdes tivesse, enfim, encontrado descanso. Eu acho até que foi aquele passarinho, sabe? Eu acho até que foi aquele passarinho que voou para longe. Quando fomos embora, agradecemos a Dona Zefa por tudo. A única coisa que ela fez, ela contou as garrafas de vinho, fez as anotações. Eu e o Marlon deixamos uma gorjeta generosa para ela. Ao me despedir, ela segurou minhas mãos e falou: eu sonhei com ela, sabe, Natália? Dona Lourdes. E no sonho ela sorria. Disse que agora sim,
que o quarto estava em paz. Oh, meu Deus, eu saí de lá chorando. Mas se eu soubesse tudo o que aconteceu, eu teria chorado muito mais. Porque 2 meses se passaram. E foi numa manhã de sol. Era setembro. Havia chegado setembro, quando eu vi o resultado do exame em minhas mãos. Setembro tem a ver com esperança, né? É mês tão lindo, meu Deus do céu. O resultado era positivo. Positivo para a gravidez. Eu não acreditei. O Marlon não acreditou. Eu caí de joelhos chorando e rindo ao mesmo tempo. O Marlon me abraçou forte sem acreditar. E naquele abraço eu senti que Dona Lourdes, onde quer que estivesse, sorria também. O impossível tinha acontecido. E dentro de mim começava a crescer a vida que tantas vezes eu sonhei ter. Os anos se passaram, a vida seguiu seu curso, calmo, doce, cheio de gratidão. Às vezes ainda me pego pensando naquela casa antiga, no quarto trancado e no pequeno pássaro que pousou no berço. Há coisas que a razão jamais conseguirá explicar, mas que o coração entende com perfeição. Minha gravidez foi tranquila, diferente de tudo que eu temia, contrariando a previsão médica. Cada ultrassom era uma celebração, cada batida do pequeno coração era uma canção que me lembrava do milagre que eu havia recebido. Quando chegou o grande dia, lembro-me de olhar para o teto da maternidade e dizer baixinho: obrigada, Dona Lourdes. Obrigada por ter me escutado. Minha filha nasceu ao amanhecer, às 4:30 da manhã, com um choro forte e um olhar que parecia já conhecer o mundo. Dei a ela o nome de Lourdes Maria, em homenagem àquela mulher que eu não conhecia, mas que fora tão significativa na minha vida, tão bondosa. A minha Lourdes Maria cresce linda, saudável e cheia de energia. Tem um brilho nos olhos que me emociona toda vez que a vejo correr pelo quintal com o cabelo solto e o riso leve. Às vezes, quando a Lourdes Maria está distraída, ela cantarola uma melodia que me soa familiar. E eu juro que reconheço aquele mesmo canto do pássaro que pousou no berço há tanto tempo. Sabe a melodia? É o ritmo. Marlon costuma rir quando eu digo isso, mas até ele admite que há algo diferente em nossa menina. Ela nasceu com um coração bom, uma doçura rara e uma fé pura, dessas que a gente só encontra nas almas que vêm do céu. Hoje, ao ver a minha filha completar 10 anos, eu sinto que cada lágrima que eu derramei, cada oração sussurrada, cada noite de medo naquela casa valeram muito a pena. A minha filha é o milagre que eu tanto pedi, tanto pedi. De vez em quando o sol entra pela janela e o vento sopra devagar, eu sinto um perfume suave no ar, o mesmo cheiro de flores que eu sentia no quarto trancado. E dentro de mim, uma voz serena parece sussurrar: a promessa foi cumprida, minha filha. A promessa foi cumprida, minha filha.